Agora é o seguinte, domingo o líder Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. O jogo é 6h30 da Duda Dal Ponte. Tá lá, ó, no Ninho do Urubu, para trazer as informações pra gente. Tudo bem, Duda? Como é que vai o Flamengo? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Hoje, mais cedo, o Flamengo treinou aqui no Ninho do Urubu e amanhã faz a última atividade antes do jogo de domingo contra o Cruzeiro. A boa notícia é que o Bruno Henrique treinou com o elenco. Ele ficou fora do jogo contra o Juventude por conta de uma pancada no pé esquerdo. Não teve uma lesão constatada, mas foi preservado. A presença dele no jogo de domingo ainda não está confirmada. A gente só vai conseguir confirmar essa informação depois do treino de amanhã de manhã. Mas a possível volta dele é importante porque o Cebolinha, que é o titular da posição, está no departamento médico por conta de uma lesão no quadril. E a gente tem notícia quente extracampo, porque o Gabigol recusou uma nova proposta de renovação do Flamengo. O novo contrato teria um aumento salarial de 50% e um tempo de contrato de 1 ano. O jogador achou isso muito pouco e por isso recusou. O Flamengo agora aguarda uma nova rodada de conversas e a gente lembra que o Gabigol só tem contrato até o final de dezembro, ou seja, a partir dessa segunda-feira ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e o Palmeiras tem interesse, Escobar. E o Flamengo, hein? Tá igualzinho o Malvadão. Flamengo, mesmo perdendo pro Juventude, continua rompedor, macetador, martelador na liderança do Campeonato Brasileiro. E a pequena gigante Tati Tavares conta mais pra gente. Mesmo depois da derrota na última rodada, o Flamengo segue na liderança. E nem o excesso de desfalques parece capaz de abalar o rubro-negro. Em 5 jogos neste período de Copa América, o Fla venceu 3. Grêmio, Bahia e Fluminense, no Maracanã. Empatou com o Atlético Paranaense fora de casa e perdeu para o Juventude, em Caxias do Sul. Conquistou 10 dos 15 pontos disputados sem Arrascaeta, Vinha, Varela, De La Cruz e Eric Pulgar. Domingo, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Além das ausências dos convocados, Tite também tem problemas no departamento médico. Bruno Henrique com trauma no pé, Cebolinha com uma lesão no quadril e Igor Jesus com entorse no tornozelo esquerdo. Eu tenho que considerar a todos os atletas a mobilização deles. Se mais não fez é porque mais não pôde. Por quê? Porque fisicamente foi extremamente desgastante. Nos bastidores, o Flamengo vive a expectativa pela renovação de contrato de Gabigol. Ídolo do clube, o atacante tem vínculo até o fim deste ano e pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe já na próxima semana. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. Essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele. E se não atender, o caminho natural dele vai ser quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Gabriel está sob efeito suspensivo. Ainda aguarda a marcação de um novo julgamento em relação à acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping, que rendeu 2 anos de pena ao atleta. No momento, o jogador é reserva do artilheiro Pedro, que só no Brasileirão já balançou as redes 5 vezes. Em 16 jogos no ano, Gabi marcou apenas 3 gols. Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, jogo a jogo, é trabalho a trabalho. Com o elenco robusto, Tite vai encontrando alternativas com facilidade e se mantendo na parte de cima da tabela. Vale a pena ressaltar a força do nosso elenco. Perdemos 5 grandes jogadores de altíssimo nível para a seleção, continuam a mesma coisa. Bonito de ver. Ó, Pedrinho, bota um Chaves rapidinho para eu dar uma notícia aqui. Ontem no podcast nosso querido João Guilherme Fala João, o presidente Rodolfo Landim falou o seguinte: já fizemos a proposta para o Gabriel, que a gente entende que caiba no nosso orçamento, no que a gente pensa. O Gabigol não aceitou a proposta de renovação, a última do Flamengo. Ainda tem tempo, mas a informação de hoje é que o Gabi não aceitou a proposta que o Flamengo fez para ele para renovar já o contrato. Pois é, né? É o Flamengo, né? O Flamengo de sempre, né? Quer dizer, perdeu o jogo na quarta e o jogo de domingo já é decisão, porque se não ganhar, já começa o... Né? Começou já o burburinho, né? Porque, assim, o Flamengo, ele só pode ganhar. Só pode ganhar. Aí pede lá em Caxias, que não ganha há 27 anos, do Juventude,
E aí, meu amigo, todo esfacelado, todo desfalcado e tal, perde 2-1, teve chance de empatar, o goleiro adversário, entendeu? Não foi um sacode, o Juventude não passou por cima, como já aconteceu em outras vezes aí na história, no Flamengo mal e tal, quer dizer, foi um jogo ali equilibrado, o Juventude mereceu, foi melhor no segundo tempo. E aí já começa, porque o Tite isso, o Tite aquilo, tá, beleza, pode questionar lá o Vitor Hugo, ter saído o Vitor Hugo, mas, porra, dá pelo menos um porém de dizer assim, pô, tem que entender também que a substituição pode ter sido por questão física, né? Porque agora a questão física tá acima de qualquer outra, de técnica, de tática. Questão física, o cara tá sentindo o jogo, você vê claramente que, por exemplo, o Lohan teve a chance lá, cabeceou e tal, mas ele estava claramente sentindo o jogo, sentindo aquele gramado e com dificuldade. E o Tite, porra, olhou e falou, bom, o Lohan tá jogando direto, eu vou precisar dele no próximo jogo. Eu vou gastar um pouco o Vitor Hugo aqui, mesmo ele não estando jogando nada. Vou trazer ele para o meio e ver se ele faz alguma coisa. Se ele não fizer também, não vai ter uma grande perda, como foi no primeiro tempo. Que ele ali pelo lado esquerdo não largava o Ayrton Lucas sozinho, às vezes contra 2. Então foi o que deu para fazer, pô. E tem que se considerar isso. Mas não, já tá aquela coisa, aquele burburinho, e errou na substituição, errou na escalação e tal. Então a gente já sabe, se não ganhar domingo e o time perder a liderança, se não ganhar, muito provavelmente vai perder a liderança, porque tá todo mundo muito ali pertinho, né? Alguém vai acabar ganhando e encostando, passando à frente até. Então a gente já sabe como a coisa vai funcionar. E o Cruzeiro é isso, né? É um time em ascensão, tem a questão de fora de Belo Horizonte não vai tão bem, né? São 4 derrotas e 2 empates. Então, assim, tomou 4 do Bahia, né? Tudo bem, teve expulsão e tal, mas fora eles têm dificuldade. Então tem esse desafio, né? Mas lógico, vão vir para cá para jogar a vida. Matheus Pereira, Gabriel Veron, né? Vão vir aqui para jogar a vida como todos os outros times. Então, assim, é um jogo difícil. Talvez o Davi Luiz volte, o Bruno Henrique volte também, né? Que não teve lesão, né? Foi um trauma no pé, não teve lesão detectada, então pode ser que volte. Mas vai ser um jogo difícil, como todos serão nesse período, principalmente. O brasileiro já é equilibrado, você cheio de problema, fica mais difícil ainda os jogos. E todo mundo encara o Flamengo como, né, o time a ser batido. O Flamengo não ganhou nada em 2023 e o Flamengo é o tempo todo tratado como time a ser batido mais do que o Palmeiras, que é o time que vem conseguindo ganhar um título grande por ano. Então é isso, a coluna fala sobre isso, sobre essa situação em que ou ganha e continua líder, ou se não ganhar e perder a liderança, vai começar fora Tite e pressão e tal. E por que isso? Você tem que ignorar isso porque é só meia dúzia de maluco. Primeiro que não é só meia dúzia de maluco, é gente pra caramba. Influenciador, jornalista e torcedor. Rede social, pesado. E a gente sabe, tem um histórico que a diretoria do Flamengo ouve isso. Se deixa levar por isso. E o ambiente, muitas vezes, é contaminado com isso porque é uma avalanche. Porque começa essa coisa nessa galera que fica gritando, vai para a rede social e aí muitas vezes o jornalismo pega isso também, porque dá audiência, porque dá engajamento. E aí isso entra no clube, entra no ouvido do jogador e tal, já muda o ambiente. Então isso tem que ser levado em consideração, sim. Não pode ser tratado só como uma coisa de meia dúzia de lunáticos, de alucinados, não. É uma coisa que tem que ser levada a sério. E o Flamengo tá nessa situação para domingo. É ganhar ou ter um início de crise. São os tempos atuais, né? As redes sociais têm uma força muito grande, né? Ali eu até tinha, né, vamos dizer assim, um pé atrás, né? Não um pé atrás, sabia da força, mas quando eu ouvi o Felipe Luiz falando, né, da pressão sobre o Sampaoli feita nas redes sociais e que aquilo, de certa maneira, no vestiário teve um impacto, eu falei, caramba, cara, realmente as redes sociais chegam com muita força lá dentro, né, e acaba, de certa maneira, sendo, de certa forma, isso que o André falou, né, às vezes pendendo para o lado dos dirigentes, que são torcedores, né, não são profissionais nesse sentido, e acabam, de certa maneira, se deixando levar. Mas o Tite, professor, de certa maneira, ele tem que entender esses tempos
modernos, né, sabendo da força da internet, e seguir o seu trabalho. Né? Entendo que tem torcedores com uma má vontade muito grande, né, em avaliar de forma positiva o seu trabalho. No meu entendimento, faz um bom trabalho, mas é um Tite que tem que se fechar, né, e os atletas aparentemente estão fechados. Né? É um Flamengo que nos últimos jogos vem, de certa maneira, aí, desprendendo muita força, bem concentrado. E o jogo contra o Cruzeiro vai precisar disso, porque é um Cruzeiro bem organizado, viu, professor? Os próximos, eu estava observando a tabela do Brasileirão, os próximos 4 jogos do Flamengo, 3 serão no Maracanã. Cruzeiro sai para enfrentar o Atlético em Minas, depois recebe Cuiabá e Fortaleza, que tendem a ser jogos difíceis, principalmente, por exemplo, Cuiabá é um time dificílimo hoje de ser batido, está muito bem organizado, reagiu bastante. A coluna do André, quando ele coloca ali se perder, André, pode se gerar uma crise. Infelizmente, a gente tem vou colocar jornalismo rubro-negro hoje, ou os influenciadores rubro-negros. 80% deles trabalham com a crise, eles trabalham com o sensacionalismo, né, com aquela situação de chamar atenção para criticar, porque aí tem o engajamento, tem o like, né, e a gente sabe como funciona tudo isso. Mas o trabalho do Tite até aqui é um trabalho, diante de tantos desfalques que ele tem, muito flamenguista tem que entender que nesse momento o Flamengo está na liderança do Brasileirão, e até muito pelos desfalques que ele tem. Que eu, particularmente, eu imaginava o Flamengo até dentro do G4. O Flamengo teve jogos dificílimos aí, esses 12 pontos disputados. O Flamengo ter ganhado 10, né, antes dessa derrota para o Juventude, era algo que a gente imaginava até uma grande sequência. O Flamengo perdeu os 5 jogadores para as seleções e ainda perdeu Everton, Cebolinha, Bruno Henrique, Igor Jesus. O Flamengo perdeu quase um time inteiro. Então a campanha é muito boa. Cabe algumas críticas ao Tite? Sim, claro que cabe. Jogo após jogo a gente vai analisar a conduta do time, as mudanças que ele faz, a parte tática. Mas, por exemplo, tem um fator que ele fala muito nas coletivas. O cansaço do time, o cansaço dos jogadores afeta a parte técnica dos atletas. E contra o Juventude a gente percebeu isso. O Flamengo errando mais. Eu entendo que esses erros individuais, esses erros técnicos que o Flamengo teve diante do Juventude tem a ver com o cansaço. Eu acho que o jogador, quando ele está desgastado, ele rende menos. O Gerson, para mim, é um exemplo disso. O Gerson, eu vejo ele se arrastando em campo já. Ele já está no limite dele. Então o torcedor tem que entender. Eu acho que são 3 jogos no Maracanã para pontuar, para continuar na liderança do Brasileirão. Mas se não continuar na liderança, quando esses jogadores, Léo, retornarem das seleções, o Flamengo estando dentro do G4, que o Tite reforça muito isso, estando dentro do G4, o Flamengo vai brigar pelo título. Tem que ter calma, tem que entender que em algum momento iria perder. Até o treinador lá, o Roger, né, discordando um pouco do Roger, falou que poderia ter sido muito mais. Claro que ele vai puxar a sardinha para o time dele, mas o goleiro dele trabalhou pra caramba também, né? E fala, meu amigo rubro-negro, beleza? Bora de notícias do Mengão nessa sexta-feira agitada, né? Vamos falar aqui de Flamengo, vamos falar aqui também um pouco de Gabigol, tá? Revelação bombástica sobre Gabigol, sobre sua permanência no Mengão, beleza? Bora para essas informações, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, beleza? E vamos aí com as informações do Mengão. Queria falar primeiramente aqui, pessoal, do próximo jogo do Flamengo, que é contra o Cruzeiro, tá? Então o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro neste domingo, dia 30/6, às 18h30, em horário de Brasília, tá bom? Um jogo difícil pro Flamengo, né? Apesar de estar jogando em casa, o time tá cansado, né? E vai ser um jogo difícil, mas dá para vencer, tá? Nada é impossível, tá? Até porque o Cruzeiro ainda não estreou seus reforços, então dá para vencer, nem que seja por 1-0. Inclusive esse é o meu palpite, 1-0. Transmissão exclusiva do Premier Play também, tá? E aí é o seguinte aqui, ó. Flamengo em primeiro colocado tem que vencer para continuar ali na liderança, porque o Bahia tá na cola, tá? O Botafogo, na minha opinião, não representa perigo. Na minha opinião, é só início de campeonato. O Palmeiras sim representa o perigo.
Se ganhar do Cruzeiro vai abrir mais pontos, né? 7 pontos do Cruzeiro. Enfim, é vencer, fazer a parte dele e não se preocupar com quem tá na cola ali, né? Então, próximo jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, domingo, 18h30, transmissão exclusiva do Premier. E nação rubro-negra, temos que falar de Gabigol. Esse assunto Gabigol que não termina. E não vai terminar, pelo jeito, enquanto não fechar a janela de transferências, tá? Rodolfo Landim, no podcast com o João Guilherme, fez uma revelação bombástica, tá? Landim revelou que já fez uma proposta por Gabigol, tá? Já tem uma proposta de renovação na mesa. E quem não aceitou essa proposta até hoje é Gabigol, tá? O que deu a entender que Gabigol tá querendo uma oferta melhor, tá? Ele não aceitou a oferta que está na mesa, tá? Na qual o Flamengo lhe concedeu. Olha o que está escrito aqui, olha o que o Landim disse. É uma conversa que temos com ele há um bom tempo que envolve duas coisas: o valor do contrato e o prazo, ou seja, Gabigol quer receber mais do que já recebe e ele quer um prazo maior, tá? Segundo informações, ele teve uma oferta de 3 anos de contrato com a redução salarial, mas ele quer receber mais, ele quer 5 anos de contrato, tá? Tá jogando nada que aumento, enfim, talvez seria melhor ele sair mesmo, né, do Flamengo. E aí, Rodolfo Landim continuou: talvez essa oferta não atenda aos interesses do Gabriel. E se não atender, o caminho natural é que quando chegar o fim do ano, ele tiver passe livre, poderá escolher para onde vai. Porém, pessoal, é o seguinte, Gabigol os staff do Gabigol revelou ultimamente que não vai esperar até o fim do ano. Se ele não receber uma proposta que interessa, ele vai sair agora nessa próxima janela, tá? E é aí que entra o Cruzeiro. Beleza, pessoal? É aí que entra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá muito interessado de contratar o Gabigol. O Cruzeiro quer pagar para ele cerca de 2,5 milhões, tá? É realmente o que ele pedia no Flamengo. E vai dar a ele 5 anos de contrato, tá? Então, acredito que realmente ele vai sair, tá? Ultimamente o nome dele foi citado ao Palmeiras, mas o seu staff também falou que em momento nenhum o Palmeiras procurou ele, tá? Não procurou, que é coisa de mídia, enfim. É grande a chance de Gabigol ir parar no Cruzeiro, tá? Porque o Rodolfo Landim realmente não vai fazer uma proposta melhor para ele. Não vai, tá? Então, pessoal, essas daí foram as notícias de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e comente aqui: Gabigol deve continuar, Gabigol deve sair? Deixe aqui nos comentários. Valeu!